Você quer saber o que é a ansiedade? Quais as causas e os sintomas que podem promover esse tipo de doença? Portanto, você está no vídeo certo. Fique comigo até o fim desse vídeo que eu vou esclarecer para você de uma forma rápida, clara e objetiva tudo sobre ansiedade. Mas primeiramente, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio. Eu quero pedir para você que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Nesse canal nós damos dicas exclusivas para você que sofre aí de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico. Ou seja, se você querer viver uma vida melhor, de melhor qualidade, superar esses problemas, se inscreva-se aqui no canal, que é totalmente grátis. Nós estaremos passando as dicas aí para ajudar você a sair de uma vez por toda desses tipos de doenças destrutivas aí na sua vida. Portanto, não fique de fora, se inscreva-se. Se você gostar desse vídeo também, deixe seu like, ajuda muito, fará com que o YouTube entregue esse vídeo para o maior número de pessoas e, consequentemente, estará ajudando também o maior número de pessoas. Deixe seus comentários aqui embaixo, vamos bater um papo, vamos interagir aqui no canal. A ansiedade trata-se de uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir, ou seja, o que vai acontecer. Ela funciona como um mecanismo de sobrevivência para nós lidarmos com as situações de perigos. Numa tentativa aí de proteção, o nosso organismo dispara o sistema de luta e fuga que nos prepara para uma situação de perigo. Então, é bom deixar claro que a ansiedade, na sua normalidade, ela é totalmente benéfica para nós, pois, como disse aí anteriormente, ela tem o intuito de nos proteger de algo ruim que possa vir a acontecer. Porém, o que é bom deixar bem claro é que quando a ansiedade ela foge dos padrões normais, a interpretação de que algo oferece perigo, na grande maioria das vezes, está equivocada ou é extremamente demasiada. Então ficamos aí extremamente ansiosos de forma desproporcional ao risco envolvido, o que acaba aí, obviamente, fugimos da verdadeira situação, ou seja, fugimos da realidade. Todos nós aí experimentamos ansiedade em algum momento do dia, como por exemplo aí em situações nas quais precisamos falar em público, em entrevistas de emprego, ou quando esperamos aí por uma notícia, ou até mesmo pela abertura de um certo tipo de exame. Até certo ponto, a ansiedade é positiva, como eu disse anteriormente, porque nos leva a uma organização prévia e nos impulsiona a agir. Mas ela se torna um problema quando os sintomas são frequentes e intensos, e as proporções aí dos fatos passam a serem distorcidos e acabam ficando catastróficos aí na visão da pessoa que tem ansiedade em excesso. E os sintomas que caracterizam a ansiedade são vários, meu amigo, minha amiga. Observe se você apresenta alguns desses sinais e sintomas de um quadro de ansiedade na maior parte do tempo. E ainda se a intensidade dos sintomas vem trazendo comprometimentos para a sua qualidade de vida. Os sintomas aí ansiosos, eles se manifestam de três formas: por meio de pensamentos, de reações físicas ou de sentimentos. Quando os sintomas aí eles se manifestam por meio de pensamentos, os mais frequentes, a pessoa carrega aí consigo pensamentos negativos, de medo, de inferioridade. Alguns pensamentos como: não consigo lidar com isso, eu vou acabando me enlouquecer, eu não consigo fazer nada, eu vou morrer, se eu errar, será meu fim, entre outros. Como viram, trata-se de pensamentos extremamente nocivos para a pessoa, que a deixa em quadros de grande ansiedade, desencadeando, obviamente, várias situações ruins para a vida da pessoa. Já quando os sintomas se referem à ordem emocionais, que são desencadeados aí em casos de ansiedade, alguns são aí o medo, a vergonha, o nervosismo, a tensão, tristeza, perda de esperança. A pessoa também evita lugares e pessoas, entre outros. Já quando se diz aí, as reações físicas que a ansiedade causa no nosso organismo são falta de ar, o coração ele fica acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alterações do sono, suor excessivo, sensação de desmaio, dores de cabeça, tensão muscular. E de acordo aí com a quinta edição do DSM, do qual aí é um manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, os quadros de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedades excessivos, também aí de perturbações comportamentais relacionados. E para deixar mais claro aí qual a diferença entre o medo e a ansiedade, é simplesmente
que o medo ele é uma resposta emocional à ameaça real ou percebida de um acontecimento iminente, ou seja, do que vai acontecer. Já a ansiedade é uma antecipação de ameaça futura que pode ou não ser real. Eu vou te dar um exemplo bem simples para ficar aqui bem claro a diferença entre o medo e a ansiedade. Suponhamos aí que você entre no local e se depare aí com um cão bravo, ou seja, trata-se de uma ameaça real e iminente de perigo, pois esse cão ele pode te morder, ou seja, ele pode te ferir. Nesse caso, você sente medo por se tratar de algo real, que está sujeito e que pode acontecer justamente naquele momento. O segundo exemplo aí busca exemplificar a ansiedade. Supondo que você está em casa aí, estudando para uma prova, você começa a pensar que não vai conseguir fazer as questões. Então se sente aí angustiado, o coração fica batendo mais acelerado, sua respiração ela fica ofegante, ou seja, ocorre uma antecipação de ameaça futura que pode ou não se confirmar. Ou seja, você pode ir muito mal sim na prova, mas também você pode ir bem, pode não ir tão mal como você já está pensando que irá. Então não há uma certeza concreta do que irá acontecer e você passa a sofrer com antecedência, sem ter certeza alguma que o pior vai acontecer. Nesse caso, você fica aí ansioso, ansiosa. Pessoas que sofrem aí com transtornos de ansiedade em geral, eles superestimam o perigo das situações, ou seja, eles aumentam a complexidade da situação e, por outro lado, eles se subestimam suas capacidades para lidar com as situações ou resolvê-las. Ou seja, os problemas para a pessoa ansiosa, eles parecem ser super problemas e sua capacidade de resolver parece ser mínima ou até mesmo inexistente. A ansiedade ela se manifesta de várias formas e em alguns casos ela pode se tornar um transtorno ou até mesmo aí uma síndrome. Os casos mais comuns e frequentes aí de quadros de ansiedade são o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada, do qual também é conhecido aí como TAG. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas situações. Bom, eu vou começar falando aí do ataque de pânico e síndrome de pânico. Nessas duas situações aí, meu amigo, minha amiga, acontece ataques abruptos de grande medo ou desconforto intenso que atinge um pico em poucos minutos. E esse desconforto ele é acompanhado por sintomas físicos ou cognitivos. As crises acontecem espontaneamente. A pessoa tem dificuldade ou não consegue identificar o gatilho para aquela crise. Esses quadros aí, geralmente, o indivíduo já vem vivendo aí de forma ansiosa há um bom tempo. De repente, aí, uma série de reações físicas, pensamentos e emoções acontecem e a pessoa tem a certeza de que está morrendo ou está enlouquecendo. Geralmente, esses ataques eles são acompanhados aí por uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer. E isso engloba aí intenso medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente. Podem acontecer também sintomas físicos que incluem dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações e também sudorese. Há casos de pessoas até que confundem com um ataque cardíaco, pois pode acontecer aí fortes dores no peito. Isso ocorre porque o corpo se prepara para lidar com a situação de grande medo e ele, portanto, tenta reagir. E definimos aí como síndrome do pânico quando o indivíduo ele apresenta vários ataques de pânico com uma grande frequência. Já em casos aí de transtorno de ansiedade generalizada, do qual também aí é conhecido como TAG, como eu disse aí anteriormente, nesses casos aí trata-se de uma forma muito comum de transtorno de ansiedade, caracterizada por preocupação excessiva ou expectativa apreensiva aí com o futuro. É uma preocupação desproporcional aos acontecimentos, ocorrendo na maior parte do dia, na maioria das vezes por no mínimo 6 meses. Muitas vezes a pessoa não consegue identificar o motivo exato da preocupação. É o transtorno de ansiedade mais comum e atinge mais mulheres aí que homens. Porém, meu amigo, minha amiga, somente conhecer aí os sintomas da ansiedade não é suficiente para melhorar aí a sua qualidade de vida. Você precisa aprender a desenvolver estratégias para gerenciar de forma funcional
esses sintomas. Portanto, ficou aí bem claro que o correto é se tratar urgentemente para ter aí uma melhor qualidade de vida e evitar que quadros de ansiedade venham aí a desencadear depressão, que pode aí obviamente te levar ao fundo do poço. Portanto, a dica é que procure ajuda e se trate o mais rápido possível. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esse link no primeiro comentário de um tratamento natural para pôr um fim em definitivo no seu quadro aí de ansiedade. Esse tratamento ele foi elaborado por psicólogos especializados em casos de ansiedade e depressão. E mais, o tratamento foi elaborado com técnicas naturais, sem necessidade de utilização de nenhum tipo de medicamento. E você aí poderá se tratar desse grave problema tudo no conforto de sua casa. Se acaso se interessar pelo tratamento natural, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para vocês, o meu abraço. Até mais.